Essa pergunta é de vocês, né? O Ediano Menor. Vamos lá. Se a história é uma ciência... Gente, eu não sei porque... Eu sei, né? Porque atualmente é uma questão que está em debate se a história é ciência ou não. A história é ciência. A gente não pode esquecer isso. A gente trabalha com compreensões, com critérios teóricos e metodológicos que elegem a cientificidade da história. Nós não, é porque assim, enquanto o pensamento, pelo menos o pensamento mais banalizado em relação às ciências exatas, que se existe sim uma exatidão, né, até como elas se constroem, né, exatas, ciências exatas, não se tem uma exatidão também não. Isso é fato. A gente tem que entender um pouquinho dessas questões. As ciências humanas, a história, ela é ciência. Porque temos critérios bem definidos. Você não escreve na sua pesquisa e legitima, enquanto historiador, aquilo que você crê, né? Aquilo que você acha. Não, a gente tem um trabalho teórico-metodológico, nós temos fontes, nós não abstraímos o real do nada, nós não temos a totalidade do real, mas a gente parte para o real através das fontes. Então, a gente não pode esquecer esses elementos. O discurso do historiador, ele está muito fragilizado. Ele entra num descrédito muito grande. E aí a gente tem que pensar por quais mecanismos a gente pode chegar, enquanto professor, enquanto aluno de graduação, realmente a quem não tem acesso a esses discursos de uma maneira mais efetiva. Como assim? O que acontece? O historiador, o discurso do historiador, ele não reverbera como, por exemplo, os discursos midiáticos, não é? Nós temos a pesquisa. Por que a pesquisa não sai daqui? É uma questão para a gente pensar, né? Por que mecanismo? Por que é tão importante essa relação da universidade com a extensão? Por que é tão importante sair da universidade para a escola? Por que é tão importante trazer a escola? Por que é tão importante trazer os movimentos sociais? Trazer grupos? Trazer minorias ou não? Porque a universidade é para ser da sociedade e não há quem da sociedade ou servindo a uma parcela dessa sociedade. Então, é preciso a gente entender que a história, sim, é ciência. E entender também qual é o papel do historiador nesse processo. Quem é o historiador? Qual é o crédito que tem um historiador diante da sociedade? Não é? Por que vocês escolheram fazer história? Não é nem porque escolheram, acho que a nossa pergunta ela está errada. Porque vocês permaneceram no curso de história. É a questão. Porque você, quando escolhe, você vem lá no ensino médio, é tudo muito confuso, mas por que permanecer? O que tem de diferente? Por que vocês não estão fazendo matemática? Por que vocês não estão fazendo geografia? Por que vocês estão fazendo história? Então, pensar esses elementos e pensar como o nosso discurso, como as nossas narrativas chegam à sociedade, né? A gente tem alguns teóricos que eles têm assim quase que uma necessidade, né, de trazer textos, também são textos próprios para a academia, mas são textos muito difíceis. A gente já tem outros teóricos que já esquecem a academia, não são nem mais tidos como teóricos da história, mas que esquecem a academia e vão fazer textos mais fluidos, vão fazer narrativas mais fluidas e adensam o mercado editorial. Del Priore, por exemplo. Del Priore hoje ela deixou a USP há algum tempo e se dedica à produção de romances históricos. E é muito consumido. Então, as pessoas, elas anseiam por história. Se elas vão assistir um youtuber falar
coisas que não têm embasamento, elas anseiam por história. Agora, que história que elas estão tendo acesso? Essa é a nossa questão. Por que o trabalho que nós fazemos aqui não está chegando? Onde é que está sendo a barreira? Porque a gente precisa disseminar o nosso discurso que é científico. Mas também não precisa ser tão, do ponto de vista da narrativa, tão dificultoso de compreensão, de leitura, né? E aí a gente tem que se trabalhar muito quanto escritor. A gente pensa muito, o historiador, o pesquisador. Cadê o escritor? A nossa produção é escrita, né? Isso se perde um pouco. Mas acredito eu que se a gente tem que pensar esses mecanismos justamente para disseminar a compreensão que a história ela tem validade, que ela é científica, né? Eu acredito que aí vamos quebrar muito a cabeça para pensar. Claro, por que não seria, né? Essa questão aí, acho que já está bem mais resolvida, assim. A gente já teve debates desde lá do século XIX, o século XX todo e tal. Eu acho que ela serve muito mais como uma cortina de fumaça do que necessariamente como uma questão mais importante. O que é que define uma ciência enquanto ciência? É o método. A gente tem os nossos métodos, a gente consegue trabalhar ali seguindo determinados critérios e a gente consegue chegar a um resultado final, baseado nesses critérios, nesses métodos e tal. Então, não é, por exemplo, não é algo tão diferente como a gente, por exemplo, pegar outras ciências, como, por exemplo, a física. A física, por exemplo, eu divido casa aqui em Limoeiro com um professor da física aqui também da instituição. E aí, às vezes, eu fico batendo papo para pensar, ver como é o outro lado lá da ciência deles. E ele diz, cara, para determinadas questões, a gente ainda não tem como provar determinadas equações, determinados métodos. A gente parte do pressuposto que é aquilo. Sem aquilo a gente não consegue trabalhar. Então, em determinados momentos, a física também é quase que uma profissão de fé. Mas tem toda a badalação de que é uma ciência exata, de que tem uma racionalidade ali por trás. Mas da mesma forma que a gente, eles trabalham seguindo determinados critérios e determinados métodos. Então, no final, o resultado daquilo que eles produzem, o resultado daquilo que a gente produz, segue um método, segue uma teoria, segue uma metodologia e está dentro dos parâmetros estabelecidos. Então, sim, somos uma ciência, tão quanto as pretensas ciências mais exatas. É isso. Bem, a questão é que tipo de ciência, né? Aquela lá do século XIX, definitivamente não. Mas aí também porque tem a ver com o fato de que a ciência hoje, de maneira geral, não se pensa mais como a ciência do século XIX. A gente é que ainda tem na cabeça que a ciência é isso. Esse é o senso comum. Então, a ciência hoje tem muito mais a ver com essa coisa de você... um conhecimento que tem a ver com um método, que é produzido a partir de um método. E esse método permite que o conhecimento que é produzido a partir dele possa ser frequentemente revisto. E no fim das contas, isso é o que a gente está fazendo na história. A gente produz uma narrativa, e aí depois a gente produz outra, e outros produzem outras, que elas vão se somando, vão se subtraindo, até a gente chegar em algum ponto e dizer, bom, essas coisas aqui a gente pode dizer com certeza ou com mais certeza do que essas outras. Então, nesse sentido, eu considero que
que a ciência, assim. Ainda que ela tenha aspectos muito interessantes da literatura e das artes. Essa é uma questão, eu diria, que me acompanha enquanto formado em História e professor de História. Há um tempo atrás, ainda quando eu estava no mestrado, eu escrevi um texto. Depois eu conheci um rapaz de Limoeiro chamado João Rameres Regis, eu acho, não sei, que era professor já em Limoeiro, substituto na época, e eu estava no mestrado e era substituto em Fortaleza. Aí ele viu o meu texto e ele dava teoria da história, João Rameres Regis. E o texto era sobre teoria da história. Ele pediu para usar o texto. Eu disse, eu posso usar esse teu texto na minha disciplina? Claro, meu colega. Use, meu amigo, né? E ele usou uma época, claro, hoje o texto acho que nem tem mais, né? Estou falando dos anos 90 ainda, tá, pessoal? Do século passado. Anos 90 do século passado, né? Até um certo tempo. Então, assim, isso sempre foi um tema muito caro, um tema que sempre me instigou a pensar. Inicialmente, eu tinha uma perspectiva de ver a história como ciência a partir de uma concepção de ciência dura, que era a concepção de ciência cartesiana, que Marx, de alguma forma, perpetua, o positivismo também, de alguma forma, perpetua, como um saber exato, né, como um saber correto, como um saber que aponta respostas, como um saber que tem uma comprovação possível, né? E eu tinha essa percepção de que podia a história ser isso. Depois a gente vai lendo, vai crescendo intelectualmente, e eu passei a desconfiar dessa percepção de que a história podia ser isso daí. Né? Será que a história é mesmo uma ciência? Ou a história é um saber humano? Mas aí porque não é a história que mudou, foi a noção de ciência que mudou. Né? A ciência que era vista como algo infalível, algo que dava uma resposta inquestionável, que apresentava propostas, passava por uma série de crises, sobretudo no final do século XIX, começo do século XX, a própria física com Einstein, né? Aí Wittgenstein vai reportar isso na filosofia, né? Como um período de dúvidas, de crises dos saberes, se realmente a gente tem como saber tudo sobre uma coisa, ou saber algo que seja inquestionável e tal. Isso impacta na história e entra a questão dos análises que não relativiza, é claro, mas que digamos assim, amortiza aquela dureza do pensamento materialista marxista. O tempo passou, eu continuo lendo, relendo. Hoje eu voltei a achar que a história é uma ciência. Hoje eu voltei a achar que a história é uma ciência. Mas não uma ciência que dá respostas a tudo. Uma ciência como é a matemática ou como é a física, que tem respostas e que tem um método que é praticamente infalível em determinadas áreas desses saberes, né, que dá oportunidade a quem pesquisa entender o tema profundamente. Não, a história ela é uma área do conhecimento que é uma ciência, porque hoje a minha concepção de ciência é uma concepção mais maleável, não tão dura, né? Mas é uma área do conhecimento que é permeada, é uma ciência permeada pelo subjetivismo, né? Permeada por aspectos da própria área, do próprio saber, que não descaracterizam como ciência, mas sim como aquele modelo cartesiano, newtoniano, que Marx, de certa forma, compra, que Kant mantém, né, de algo que possa vir a dar respostas prontas, acabadas. E acho que a história apresenta caminhos, apresenta possibilidades, apresenta perguntas, às vezes muito mais perguntas do que respostas às perguntas que nós fazemos, né? Mas eu hoje quero
acreditar a história como uma ciência, mas nessa perspectiva de ciência, não naquela perspectiva de ciência. Né? Eu, como disse, há algum tempo duvidei dessa cientificidade da história. Mas hoje não, eu acho que a história pode ser uma ciência, dentro desse novo arquétipo da ciência, né? Desse novo paradigma de ciência, né? E não daquele paradigma newtoniano, cartesiano. Paradigma novo, talvez einsteiniano, né? Sei lá, partindo da física, né? Wittgensteiniano, né? Partindo aí da filosofia, talvez uma ciência que apresente possibilidades, né? Não certezas. Não sei se respondi, né? É meio confuso a pergunta, porque, como eu disse, é uma coisa que sempre foi cara a mim, né? A história é mesmo, dá resposta, eu posso encontrar as respostas para tudo na história, né? É possível encontrar, né? Mas, basicamente, é isso. Essa é uma briga, né, dentro da área de história, se a história é ciência, se a história é arte, né? O que é a história, né? Eu fico imaginando que, assim, a história, para se fazer história, para pesquisar a história, para escrever história, para ensinar história, você tem que trabalhar com criação. Você tem que ser criativo, você tem que ser imaginativo, você tem que abrir a sua mente. Eu acho que nesse aspecto a história é muito arte, sabe? Trabalhar no aspecto de criar, né? Estar disponível, de estar, sabe, aberto para o que está acontecendo. Então, ela é muito arte. Mas, ao mesmo tempo, a história, ela tem que ter um método, ela tem que ter um raciocínio, ela tem que ter um conjunto de ferramentas, porque, por exemplo, eu fico pensando que a arte, ela lida muito bem, por exemplo, com o senso comum, ela lida, não sei se muito bem, mas um pouco, ou pelo menos deve ser um pouco melhor do que a história, ela lida melhor com o senso comum, ela lida melhor, por exemplo, com a nossa grande companheira, que é a memória, né? E a história, ela tem que estar, na minha concepção, ela tem que estar brigando, batendo no senso comum e batendo na ideia de memória. Para mim, são coisas diferentes, sabe? Tem que ter um raciocínio diferente aí, tá? Então, assim, eu não sei se te respondi, eu sei que é uma grande briga, um grande dilema. A gente lê os dois lados. Aí, de vez em quando, a gente ganha aqui uma proposta que eu digo, isso aqui tem razão. Aí eu olho aqui o outro, não, esse aqui também tem razão, sabe? Mas eu penso assim, que para fazer história, para ensinar a história, precisa da arte, precisa ter esse aspecto do objeto, da criação, da imaginação, tá? Mas precisa ter método, ferramentas, teorias, certo? Para se construir uma narrativa histórica, para construir, e para identificar como é constituída essas narrativas históricas. Acho que tem uma ciência aí posta, sabe? Um objeto de ciência aí. Para mim, separa. Com certeza, não tenho nem dúvidas. Agora, não é uma ciência como pensam lá, não é uma ciência do ponto de vista nomotético, que vai ter uma lei. Aí não. Se for pensar uma ciência modelo do século XIX, história nunca nem foi. Certo? Não é aquele modelo do século XIX. Porque ciência não é objetiva. Então, para mim, a história, ela claramente, o fazer historiográfico, existe vários métodos, não é só um método, e é um conhecimento que ele é ideográfico, ou seja, dos indivíduos. Os indivíduos, aí eu vou voltar lá para o Mark Bloch. É complexo, nós estamos lidando com gente, com subjetividade, com gente que mente, com gente que se molda à medida do que eu sei que... por exemplo, eu posso aqui deduzir aquilo que vocês querem ouvir e pintar alguém aqui para vocês ficarem satisfeitos.
Então, qual é o grande entrave aí a respeito da cientificidade da história? A história estuda os sentidos que os homens atribuem aos acontecimentos. Entendem? É diferente. Não há uma realidade pura. Não é o acontecimento. Eu gosto muito quando o Sertor diz assim: o acontecimento não é simplesmente o que ele é aquilo que ele se torna. E nós estudamos, em grande parte do tempo, o que o acontecimento se tornou. Né? Como os indivíduos se apropriaram disso, como os indivíduos eles vão atribuindo sentidos. Então, a história, muitas vezes, lógico que ela vai identificar que ela tem um compromisso ético com a verdade, com a justiça, com a democracia, que são todos ideais. Mas, muitas vezes, a história ela vai tratar inclusive de mentiras, porque essas mentiras fazem parte do homem e fazem parte do homem ressignificar o próprio acontecimento e instrumentalizar aquilo segundo os interesses deles. Então percebam, não é só o acontecimento em si, mas são os níveis de sentido, são as camadas que os sujeitos vão dando aquele acontecimento que a história estuda. Isso é complexo, talvez, para, por exemplo, os negacionistas, eles lidam com a forma de pensar lá do século XIX, certo? Eles lidam com a ideia de dizer, é real, é só isso, é uma maneira, um modelo de historiografia que ele é antidemocrático. Porque a história, ela vai pensar o conhecimento como uma abertura. Então, o mesmo fato, ele vai ser reapropriado várias vezes. E o que nós estamos estudando é justamente a instrumentalização desses fatos. Porque o fato em si, na hora que ele acontece, ele já não é mais só um, ele é multi. E aí nós, como historiadores, o Eduardo Caio que diz, nós é que elegemos os fatos. Então, história, para mim, não tem muito entrave de defender a história como ciência. Agora, se for no modelo do século XIX, nunca foi, nem acho que a física nem a física vai atender, nem a química. Não existe mais aquele modelo lá do século XIX. Cada época tem o seu pensamento. Foi extremamente importante o século XIX, foi extremamente importante. Quando você para e vai ler o Langlois e o Saint-Nouveau, você fica surpreso. Também das apropriações que fizeram dos escritos deles. Né? Então, assim, não há a neutralidade, eles também não falam dessa neutralidade. Eles falam apenas que o historiador tem que controlar suas subjetividades, mas eles não descartam, inclusive, que o historiador não é neutro. Mas a gente aprende muitas vezes que reduz a escola metódica. Por exemplo, eu acho que reduzir a história ao estudo de permanência e ruptura, né? O estabelecimento desses cortes, por exemplo, que muitas vezes nós usamos, eu acho que é muito mais do que isso. Porque aí se dá uma outra dimensão, né? Nesse processo de estabelecimento dos sentidos, os sujeitos estão lidando com o tempo. E aí o próprio tempo possui uma historicidade. Os próprios sujeitos, eles possuem uma percepção sobre o tempo. Nós temos um tempo que é um tempo acelerado a partir do progresso do século XIX, a modernidade estabelece uma noção de tempo acelerado, né? O tempo cronos, muitas vezes aí atravessa a ideia do linear, e nós temos também a medida, nos nossos discursos e no cotidiano, de vez em quando a gente escuta a ideia de um tempo kairos, é o tempo oportuno, é o momento para isso. Nos discursos políticos, por exemplo, é muito forte, é o momento da democracia, né? É muito forte essa concepção de tempo.
Hoje nós estamos vivenciando um outro momento que historiadores que são pesquisadores da teoria da história na área do tempo dizem que é do antropoceno, que é essa ideia de o tempo histórico, como a intervenção humana na natureza vai mudando as próprias compreensões de tempo. Então, eu acho que definir o conceito de história só pela ruptura e pela permanência é um empobrecimento do que a história é e do que os sujeitos são. É isso.